Olá, boas-vindas a mais um episódio do podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Olá, eu sou a Lilian Doriguelo, profissional de comunicação, professora da área também. Estou aqui com a minha companheira Vivian Rivestella. Quer dar seu oi, Vivian? Olá, ouvintes, quem está nos assistindo, eu sou Vivian Rivestella, dou aulas de comunicação como habilidade, como estratégia, faço parte de algumas escolas de negócio e da VRS Academy também. Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Isso Não É um Problema de Comunicação, podcast esse que a gente criou em homenagem à nossa querida Vera Iaconelli, por isso não é um problema de comunicação, a brincadeira com o podcast da Vera, e também para trocar aqui sobre as nossas angústias, dores e delícias da área de comunicação e trabalhar essa frase, né, tão famosa e tão recorrente. Temos um problema de comunicação, precisamos resolver. Será que temos mesmo? E a gente fala muito sobre isso nos bastidores e a gente resolveu também divulgar para vocês as nossas angústias, questões. Então, estamos navegando em vários temas voltados à comunicação, desmembramos em cada episódio. E nesse vamos falar sobre adequação ao público. Outra coisa muito falada, né, Lília? Imagina, quase nunca acontece. Quase nunca. Precisamos adequar essa comunicação ao público. O que você tem ouvido sobre isso, Vivian? Bom, primeiro tem uma questão de, mas eu tenho que adequar todos os exemplos, todas as palavras, como é que a gente faz? Não vai ficar ultra personalizado? Então, acho que tem esse ponto que eu tenho escutado. Mas essa é uma máxima não só na comunicação como área, mas também nessa habilidade de comunicar. Você vai ter que adequar o público. E muita gente fala essa frase, mas não faz ajustes. Ou sequer se interessa quem é esse público. E faz muito para si próprio, ou para si própria. Não, eu vou falar do jeito que eu acho que tem que falar. A metáfora que eu quiser, o exemplo que eu quiser. Então, acho que um grande dilema que acompanha essa frase tão falada é: será que a gente sabe quem é esse público? Será que a gente consegue traduzir, de fato, essa mensagem para este público? O que você tem visto, Lilian? Olha, te ouvindo, eu pensei algumas coisas. Pensei que essa discussão de, vamos ultra personalizar é bastante sofisticada. E, infelizmente, onde a minha visão alcança aqui, na minha humilde opinião, eu não vejo muita evolução ainda no passo 1, que é exatamente de quem que a gente está falando. Para quem que a gente quer falar? Nós, comunicadores, por N razões, nós fazemos a comunicação com base no nosso próprio repertório, com base na nossa própria história de vida. E aí que mora o perigo. Olha, eu tenho até um caso para contar. Venha. Temos causos, esse é cheio de causos. Primeiro, uma empresa que trabalha com aromas queria fazer uma campanha, rodar diferentes pontos do Brasil, levando vários tipos de aspectos sensoriais, com um público bem específico e era um público não especialista. Então, o que foi feito? Essa área, que era uma área de marketing, na verdade, resolveu fazer uma campanha com uma pessoa da área culinária bem conhecida no Brasil inteiro. Ok. E aí, quem está escutando a gente talvez tenha na cabeça algumas pessoas. Isso já aconteceu faz uns 3 anos, aproximadamente. E o escolhido foi o Alex Atala, que é um grande chefe de cozinha, tem restaurantes, tem programas de TV, bastante conhecido, premiado. Mas, em algumas localidades, não foi uma só, quem estava nesse evento sequer sabia quem era o Alex Atala. Então, o choque de quem fez essa escolha e bancou essa escolha foi: mas todo mundo conhece o Alex Atala. E a minha pergunta para esse grupo foi: quem é todo mundo? Todo mundo no eixo São Paulo, eixo Rio-São Paulo, nem sei. Então, é importante a gente entender, assim, eu vou circular pelo Brasil numa caravana que tem qual objetivo? Que vai falar com que público? Talvez não seja o Alex Atala, talvez seja a Ana Maria Braga. Ainda eu brinquei com esse grupo, eu falei, gente, a gente tem que olhar para o que está na rede aberta. Exato. Porque muitas vezes o que está na nossa bolha não conversa com quem a gente quer falar. Então, esse é um dos muitos exemplos que mostram que é adequado a que público.
Qual que é um caso que você quer contar pra gente, Lilian? Nossa, tem tantos. Escolhe um. Tá bom. Ai, só um, professora. Poxa, tá bom. Olha, acho que a gente pode olhar por várias vertentes, né? Tem uma questão de nós estarmos, como você falou, num Brasil enorme, dimensões continentais, uma diversidade cultural, diversidade de repertório enorme. E aí, fazendo aqui um parênteses, né? Comunicadores, sabemos que a vida não é fácil, tá? Ninguém tá aqui em julgamento, ninguém tá aqui falando coisas que a gente não viveu ou não sabe como é o dia a dia nas organizações. Ou já não fez. Ou já não fez também, sabemos, tá? Sabemos das durezas. O que a gente tá aqui propondo é uma conversa, uma discussão sobre o que fazer apesar disso, tá? Tá todo mundo acolhido, tá tudo bem. Eu vou falar um caso meu, né, de meia culpa mesmo, que acho que vai ser bom para começar. Estávamos em 2015, eu estava fazendo a minha formação na certificação em marca empregadora, aprendendo um questionário de EVP, como estruturar esse questionário em EVP, e eu fui aplicar esse questionário numa organização. Tá bom. Na aplicação desse questionário, eu falava desde vice-presidentes até trabalhadores rurais. Era todo mundo mesmo, aí é todo mundo na organização. Uhum. Então, apliquei o questionário com as perguntas clássicas, acadêmicas, né, de um questionário de EVP, de Employee Value Proposition. Então, a proposta de valor ao colaborador. Então, o que te faz feliz? Qual o melhor momento da sua carreira? E não sei o que você mais viveu aqui nessa organização? Perguntas clássicas. Perguntas clássicas de quem? De quem está no seu prédio espelhado. Uhum. Então, quem já teve aula comigo já deve ter escutado isso, mas vale o exemplo. Apliquei o questionário, tô lá tabulando as respostas. Achei uma resposta estranha. Estava escrito assim: a melhor coisa que tem de trabalhar na empresa X é que eu recebo o meu salário em dia. Pausa dramática. Uhum. Então, é sobre isso. Então, a gente vai com as soluções mirabolantes, a gente vai com o nosso repertório, com a nossa história de vida, achando que a gente está arrasando, né? Acha que a gente está assim, nossa, a gente sabe das coisas, a gente sabe do quê? Nem em 5 vidas simultâneas a gente consegue dar conta de um Brasil desse tamanho. Então, vale a humildade de saber que a gente não conhece o público mesmo. Uhum. Então, antes de pensar qualquer campanha, a gente tem que pensar para quem é e tentar conhecer alguma coisa sobre. Uhum. Nem que seja sobre o Alex Atala. A gente não pode assumir que o Alex Atala é nacional, universal, né? E claro que tem uma limitação, às vezes, de tempo e de recursos financeiros para conhecer cada ponta que essa empresa chega, mas quanto a gente pode se valer de conversas com intermediários, entender, ou se imaginar também. Se eu estivesse na cidade tal, se eu não morasse perto da sede administrativa, o que talvez eu tivesse de imagem também em relação a essa empresa. Então, pode ser exercício de investigação ou de imaginação, mas para ir além daquilo que se entende como, esse público é desse jeito. E é curioso, né, Lilian, porque eu fico pensando, quantos tipos de matrizes de personas e criação de personas, fala-se muito em personas, mas eu ainda acho que essas ferramentas deram um passo, mas a gente também, às vezes, se restringe à persona criada. E ela é criada, ela é inventada por alguém que não foi a campo também, né? Sim. Eu acredito que, no caso das personas, ainda é menos pior, porque tem uma imaginação a respeito, tem uma busca, uma pesquisa. O problema é quando a gente parte da nossa própria cachola, achando que a gente vai alcançar. E aí, Vi, te ouvindo, me veio a seguinte reflexão. Tem soluções de todos os tamanhos, né? Tem as soluções caras, a gente sabe da correria do dia a dia, de novo. A gente não está aqui para julgar o comunicador, a gente está aqui para discutir, né, os desafios e dilemas diários. Mas, assim, eu tive uma experiência, falando um outro caso agora, de visitar fábricas de uma organização onde eu trabalhei, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar algumas fotos. Quanto custa visitar um site? Não é $1 milhão. Então, eu estive lá e eu vi uma comunicação interna que nunca tinha passado pela minha área.
Então eu vi cartazes, eu vi mural. Mural sim funciona, gente. Não odeiem os murais, por favor. Eu vi os murais, eu vi as faixas, eu vi coisas escritas com sotaque regional que eram frases das coisas mais lindas da vida e eu não sabia o que significava. Muitas das frases, muitas das falas ali estavam num contexto que jamais alcançaríamos do prédio espelhado. Jamais. Então, assim, não custa $1 milhão. Mas como é que a gente faz para conversar mais com essas pessoas com as quais a gente precisa falar? É conversa, é passar a mão no telefone muitas vezes. De novo, não estamos aqui para julgar, mas a gente precisa fazer algo a respeito, em vez de impor um Alex Atala. E me lembrei de uma situação que eu passei. Bom, eu não trabalhei em áreas de comunicação. Eu atendo muito como professora essas áreas para poder levar, enfim, reflexões e estratégias. Mas eu me lembro de, como professora, ir para uma unidade mais distante da sede de uma grande empresa. E aí as pessoas falam assim, nossa, fui dar um curso, né? Nossa, você veio dar o curso aqui pra gente? Eu falei, gente. Pois é, né? Eu vou circular por várias unidades, inclusive era essa a primeira unidade mais espalhada. E aí as pessoas ficaram, nossa, a sede te mandou pra cá. Então tinha essa coisa, né? Essa rixa na linguagem mesmo. Sim. E o que eu achei mais marcante é que ao final do dia de curso, foi um dia inteiro de curso, uma pessoa no intervalo do café da tarde falou assim, você quer visitar a fábrica? Porque eu acho que vai ser muito legal você conhecer a fábrica. E aí eu fui, depois de um dia todo de trabalho dando aula, eu fui visitar a produção. E aí a pessoa me mostrou com tanto carinho, brilho tudo aquilo. E aí foi mais uma pessoa junto para mostrar também a própria área. E eu saí de lá tão transformada de conhecer aquilo, que quando eu dei um curso na sede, eu falei para RH, para a pessoa que me contratava, eu falei assim, vocês precisam levar mais cursos para as unidades, porque foi tão simbólico ver aquelas pessoas ficando um pouco depois do horário para me mostrar. Nunca mais ia voltar ali para me mostrar o que eles fazem, como é e tal. E ainda nem fui com esse olhar da comunicação, né, o que estava ali sinalizado. Mas acho muito marcante mostrar isso, assim, como é importante a gente ir para esses espaços, ocupar esses espaços, que nem sempre tem que ser uma super caravana. Não. Para não acontecer uma coisa que eu vou contar agora, um caso para mim muito marcante também. Um gerente de operações de uma empresa me relatou numa sessão de mentoria, o seguinte, a empresa passava por uma mudança de sistema, sei lá, por exemplo, de X para outro Y, SAP para outro, enfim. E aí o que aconteceu foi que teve muito problema nessa troca de sistema, como nunca acontece, né? Troca de sistema. Nunca ouvi dizer. E o interessante é que a comunicação precisa ser, como área, aliada dessa mudança, nessa transformação, porque senão, como é que as coisas estão ali se encaminhando? O fato é que houve um comunicado para apaziguar um pouco os ânimos, porque estava tudo muito complicado, e nesse comunicado estava lá assim, olha, e era assinado pelo presidente da empresa, olha, estamos passando por um momento de transformação, conto com vocês para que seja da melhor forma possível, sabemos das limitações e tal. Então, por exemplo, se você for comprar bombons para os seus clientes, você pode entrar em tal e fazer dessa forma. Vai ficar fácil e vai ficar rápido para receber os bombons. E aí, essa pessoa falou para mim, Vi, eu não consigo comprar papel higiênico para a unidade. E aí, eu li aquele comunicado com um bombom e achei o fim do mundo, entendeu? Porque para dizer o básico, eu não consigo usar o papel higiênico. Então, para mostrar, assim, como a gente precisa tomar muito cuidado nesses momentos de mudança, de calores e ânimos mais exaltados também, o que está pegando de verdade? Será que é a compra do bombom dos clientes? Ou será que é a operação funcional de unidades que não são aqui na sede? Gente, a gente adora a sede, tá tudo certo, ninguém é contra nada, mas muitas vezes a área de comunicação tá alocada, muitas vezes de forma distante de unidades, e ao mesmo tempo, mesmo que não esteja distante, fica uma coisa meio falando para si mesmo, né? É isso, fica falando para si mesmo. Nesse exemplo que eu dei da fábrica no Nordeste, que eu fui visitar, acompanhando as fotos e tudo mais,
e que tinham frases maravilhosas, o sotaque regional, eu perguntei para a pessoa que me recebeu lá, que era da área de RH, eu falei, por que vocês não acessam a nossa comunicação? Por que vocês não circulam os nossos comunicados, né, que saem lá do corporativo? Ela me respondeu, porque eles não falam nada com o nosso povo. Eles não querem dizer nada pra gente. Primeiro, porque eles falam de assuntos que não nos tocam. Segundo, que eles vêm numa linguagem, professora linguista, eles vêm numa linguagem que não comunicam nada pra gente. Muitas vezes as pessoas nem entendem o que vocês estão querendo dizer. Quando vem em inglês, então piorou. Então, assim, é uma falta de cuidado que não é só sobre não comunicar, é reforçar essa cisão. Porque muitas vezes quem está em fábrica, na operação, no campo, se sente preterido, sim ou não? Uhum. Olha o exemplo que você trouxe. Nossa, eu escuto demais quando vou para unidades. Então, eles se sentem preteridos porque tudo gira em torno de quem está no prédio espelhado. E aí eles se sentem excluídos muitas vezes. Aí quando vem uma visita de um executivo, nossa, nos enxergaram. Não deveria ser assim, né? E tem até umas etiquetas que começam a circular como parte da cultura. São os filhos ricos que estão na área de inovação, no prédio de inovação. E a Ilha de Lost, já ouvi. A Ilha de Lost, o pessoal que fica lá na unidade não sei onde. Então isso vai virando um caldo de cultura. Sim. E me chama a atenção desse exemplo que você deu, essa cisão, porque aí volta o que a gente falou do episódio 2 sobre pede para comunicação. E aí aquela minha pergunta para você, né, assim, nem pede para comunicação, porque vai vir com uma linguagem não adianta. Tão estrangeira. Sim. Que pra gente não serve, né? Total. E para fazer um gancho também aqui, Vi, se você me permitir, com comunicação externa, não é só em comunicação interna que acontece esse tipo de coisa, esses estrangeirismos ou esses ruídos, ou até geração de crise por falta de entendimento do território que você está pisando, né? Vou dar um exemplo aqui, para deixar mais claro do que eu estou falando. Eu tive a oportunidade de ir para Belém, antes da COP, para conhecer o território mesmo, para entender como é que a comunicação poderia ser bem feita durante o evento e tudo mais. E aí uma das coisas que eu ouvi é que muitas marcas, e as pessoas que nos receberam muito bem, eu fiquei apaixonada pela cidade, apaixonada pelo estado. E o que eles trouxeram nessas conversas, que era um grupo de comunicadores que tinha ido, né, tinha feito essa expedição para Belém. O que eles trouxeram pra gente é, pelo amor de Deus, conheçam as pessoas do Pará, conheçam as pessoas de Belém antes de mandarem para cá influenciadores de São Paulo, por exemplo, para falar das marcas de vocês. E eles trouxeram incontáveis exemplos ali de marcas que queriam pegar o hype, né, de Belém, por conta da COP e tudo mais, e que mandavam influenciadores que eram paulistas ou cariocas. Sudestinos para falar sobre a região. Aí não, né, Brasil? Aí a gente pisa na bola, né? Pensadamente a gente pisa na bola, porque lá existem influenciadores incríveis e maravilhosos que podem falar como nenhum de nós pode a respeito daquela região, a respeito daquela cultura. Então, assim, é muito carregado de sentido isso, né? Você silencia aquela população, você inviabiliza aquela população, você... Enfim, muita coisa errada. Então... E até me lembrei de um caso de uma empresa que criou um podcast para poder trazer a voz de várias pessoas da organização, mas tinha uma preocupação também mas se a pessoa falar errado no podcast, se a pessoa falar de um jeito com sotaque que não vai ficar fácil de entender, mas sotaque não é outra língua. Falaram isso para você, linguista. E aí eu falei, mas é um sotaque, faz parte. E quanto mais for uma linguagem própria daquela área, daquelas pessoas, daquela região, mais identificação vai causar. Não à toa, programas de influenciadores têm essa função, né, de trazer essas vozes dos territórios, dos locais, das unidades, para não ficar uma coisa só de uma fonte, de um lugar só que tem voz e os demais não têm. Exato. Então, às vezes uma preocupação por um perfeccionismo, uma coisa meio higienizada, assim, sabe? Bem bonita, bem perfeita, pode fazer com que aquilo que é local não seja valorizado. E não é só o valor, né? É o silenciamento, de fato. É isso que eu acho grave.
É bem grave nesse exemplo de Belém, nesses outros tantos exemplos que a gente está falando aqui. É assumir que existe uma verdade da língua, é assumir que existe uma verdade da cultura, é assumir que existe um certo e errado. Pera um pouco, né? De que público a gente está falando? Exato, exato. Mas acho muito fácil dizer essa máxima, adequar ao público, mas é muito trabalhoso. Eu que vou para muitas empresas diferentes, eu tenho essa preocupação, assim, o que eu vou levar aqui, sabe? E às vezes eu levo um exemplo que funciona para vários lugares, mas eu tenho que falar num dado momento diferente, porque talvez eu tenha que preparar um pouco mais esse terreno para a gente chegar nesse exemplo. Então, também não é a gente ficar reinventando a roda o tempo todo, Não. Mas é fazer pequenos ajustes podem fazer muita diferença para quem está recebendo uma informação, para quem está, enfim, entrando em contato com aquilo, ou pela primeira ou pela 10ª vez. Eu estou cansada de alguém vir aqui falar como é que a comunicação tem que ser. Sim. Então, de fato, o que eu quero dizer para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, esse adequar ao público é trabalhoso, não é um trabalhoso impossível, mas é um exercício de sair do seu lugar de fala, do seu lugar de, eventualmente, privilégio, do seu lugar de vivência e repertório. Total. E falar, tá, eu vou levar o meu repertório, mas como é que eu levo de um jeito a aproximar, para não ficar também encastelado num pedestal e distanciar? Porque eu fico pensando assim, nesse exemplo que você trouxe, então todo influenciador tem que ser do norte? Nem todo, mas esse que vai de São Paulo, ele também tem que ter esse movimento de eu tô indo para Belém, e o que eu levo, e o que eu vou trazer, o que eu vou aprender, se não eu tô trazendo daqui uma coisa que não conecta com as pessoas daqui. Exatamente, né? E é agressivo, né? É violento para quem depois escuta essa comunicação, vive essa comunicação, é impactado por ela. Porque não há, muitas vezes, nesse movimento de levar influenciadores daqui, porque eu quero essa comunicação bem cuidada, a partir da minha ótica, do que é bem cuidado, da minha realidade, não há esse cuidado de entender o que é regional, o que é cultural, o que é daquela gente, o que eu preciso comunicar, o que faz sentido aqui. Não tem esse cuidado, muitas vezes. Eu, pelo menos, na minha humilde experiência, não vi esse cuidado bem feito. E aí, em vez de gerar uma ação positiva de marketing e comunicação, o que se gera? Uma crise. E o que foi o que aconteceu nesse lugar, nesse exemplo que eu estou trazendo. Então, eu acho que é assumir que a gente não sabe. É simples assim. Assumir que a gente não sabe. Mas é difícil, né? E tem uma outra coisa que eu acho que conversa muito com áreas de comunicação que nem sempre são numerosas em pessoas. E isso pode trazer menos diversidade de repertórios e olhares. Com certeza. Então, às vezes eu vou fazer estereótipos aqui, tá bom? Mas, de repente, uma área super jovem, que aí sabe da linguagem dos jovens para os jovens. Mas eu tenho uma empresa que tem gente que tem 30 anos de empresa. Sim. Então, como é que eu converso com essas pessoas que às vezes são numerosas na empresa? Ou então, a gente tem um grupo diverso, mas é um diverso sudeste. Não é um diverso realmente diverso. Nacional. E não só a localidade, pode ser, tá bom, é sudeste, mas a gente tem um repertório, a gente bebe de fontes diferentes. Quem é que a gente lê, quem é que a gente assiste, quem é que a gente segue, para poder saber que não é o Alex Atala, talvez. Gente, eu adoro Alex Atala, mas assim, sim, isso, de repente é outra referência. Então, acho que um dilema para a área de comunicação é um grupo, assim, com menos gente, dá mais trabalho, outro trabalho. Sim, que é adicional. Beber de outras fontes. E para compor também equipes que não são tão enxutas, ter mais gente diversa, para a gente poder ter um caldo de cultura na área e um olhar mais amplo em relação ao quem a gente vai chegar, para quem a gente vai comunicar, né? Falar sobre isso tem também uma função de chegar às pessoas aqui por meio desse canal, para que as pessoas possam falar, será que a gente está realmente adequando ao público? Será que a gente está dizendo que adequa, mas vira e mexe caímos da mesma forma? A gente vai falar disso no outro episódio, né, Lilian? Mas eu fico pensando sobre influenciadores também, quantos programas existem e que estão usando a linguagem do TikTok. Influenciadores internos. Isso, mas assim, a referência que a gente tem muitas é vídeo do TikTok. Sim.
e tá meio pasteurizado às vezes, e de novo, vai conversar com X% das pessoas da empresa e outros tantos X% vão ficar de fora dessa conversa. Sim. Porque é um tipo de conteúdo, e aí começa a criar até uma rixa. Total. Esse pessoal mais velho... E hoje em dia o pessoal mais velho tem 35 anos, viu, gente? Sim. Eu tô chocada. Sim. Esse pessoal mais velho não acessa esses conteúdos, tem resistência aos conteúdos. E eu digo, será que é resistência ou a gente tá fazendo o mesmo formato, a mesma linguagem, onde a pessoa encontra no TikTok, já encontra também na empresa. E tá tudo meio igual, não tem muito sentido Fala pra si também. mesmo, né? Exato. Como você falou. Fala para si mesmo e a gente vai só repetindo esse padrão de exclusão. Agora, eu quero contar um caso bom. Vem. Porque eu ouvi, na verdade, esse caso, não participei dele ativamente, mas ouvi em uma live dos tempos pandêmicos e eu achei tão simbólica, porque é uma empresa que é a Sanofi. A gente nem falou o nome das empresas aqui, mas acho que quando é um caso positivo, vale a gente falar. Sem dúvida. A Sanofi fez num momento, não sei como ela está hoje, né, 2026, mas ela fez um programa de influenciadores que era justamente para fazer uma mudança de cultura. Ia haver uma mudança de endereço da empresa, então ela contou com 40 pessoas que foram selecionadas, foram capacitadas, para poder fazer assim, o furo da notícia, de onde a gente ia para essa nova sede, quais eram os restaurantes do local que eram legais. Ai, que legal! Onde é que podia ir no salão, né? Aquela coisa de onde eu vou fazer minha unha na hora do almoço, onde tem correio, banco, enfim. Então essas pessoas foram trazendo esse furo de notícia e ajudaram, inclusive, assim, onde que vai ser o local que a gente vai fazer a descompressão aqui no prédio? Vamos colocar carpete ou vamos colocar piso aqui? Então participaram ativamente dessa composição desse novo layout, desse novo modelo, desse nova sede. Então achei muito legal, assim, ver que essa adequação ao público partiu do público, sendo muito maravilhoso. De novo, trabalhoso, muitas cabeças, muitas vozes, muitas opiniões em jogo, mas isso tinha a ver com um momento de mudança cultural e essa ação só acompanhou. Então, no fundo, é aquela coisa, né? Essa ação de comunicação tem a ver com uma cultura, uma estratégia, um momento específico e não só uma ação pontualmente colocada, né? Total. E aí a gente pode falar do nome do nosso podcast. Isso não é um problema de comunicação, ou não é só um problema de comunicação. Essa demanda vinha acompanhada de muitas coisas, pelo que você traz. Então, o movimento de mudança de cultura. O que eu gostei muito do que você fala desse caso, é a preocupação com as dores de quem muda mesmo, né? Seja de escritório, de casa, você fica preocupado em como é que você vai se virar com aquele entorno. É tudo novo. Então, foi pensado na dor do usuário. Então, é um caso de user experience. Exato. Né? E para falar que é da sede, inclusive, sim, né? Para não tá acharem que a gente está falando só que a unidade tem que ser atendida, né? A unidade mais espalhada. Mas é isso, a mudança, qualquer mudança gera algum tipo de desconforto. Então, fazer com que esse processo seja acompanhado vai ser desconfortável, mas é acompanhado por vozes de pessoas que foram lá, viram em loco, onde é que a gente pode fazer o que a gente já faz aqui, só num outro lugar. Então, esse adequar ao público tem a ver com tudo isso, esse olhar mais macro, mais geral e não só coisas pontuais, só palavra. Vamos trocar só a palavra, não é? Trocar só a cor, não é sobre isso, né? Não é mesmo. E tô pensando aqui, a gente falou sobre tantas coisas, tantos causos diferentes, né? De uma estruturação de proposta de valor a uma mudança de escritório. De tudo que a gente conversou, Vi, o que fica para você dessa discussão sobre de que público é esse que a gente está falando? Bom, acho que a coisa mais importante é que não é fácil, como é fácil falar, adequa ao público. É um processo trabalhoso, é um processo de fato. Então, acho que para quem é da comunicação, a reflexão é o quanto a gente se dedica a entender de que público a gente está falando, para depois fazer uma tradução, para depois mudar a linguagem, para depois pensar no formato em si. E para quem não é da comunicação, acho que esse cuidado também, assim, o que eu, como área demandante da comunicação, quero que a comunicação traduza
em algum tipo de peça, campanha, ideia, projeto. Porque às vezes também quem é solicitante não tem tanta clareza de que tem coisas... A gente está imerso às vezes no contexto. Sim, sim. Então eu não sei que quando vier vai ter uma linguagem diferente. Então também pedir, olha, para que isso funcione aqui na nossa unidade ou para esse momento, precisa ter isso, isso e isso. Então, quero conversar aqui nesse podcast também com áreas demandantes, não só com a área de comunicação, para não ficar mais um encargo para comunicação. Sim, sem dúvida. E para você, Lilian? Para mim fica esse mantra, né? O meu repertório não pode ser regra, né? A necessidade de a gente se questionar sempre e olhar para esse público com curiosidade. A gente não pode assumir que a gente sabe, né? Só sei que nada sei. Acho que é um pouco por aí. E é por isso que a gente convida você que está assistindo ou ouvindo a comentar na plataforma que você estiver assistindo a gente, comentar, perguntar, trazer teu repertório, teu caos, se quiser contar também, a gente adora um caos. Amamos. Então, para deixar esse espaço aberto para que as pessoas também possam trazer para esse público que está nos assistindo, contar quem vocês são, o que vocês também passam e como é que se adequar ao público é para você. Muito bom, a gente vai amar saber. Então, muito obrigada pela paciência, pela audiência. No próximo episódio a gente fala sobre... Vamos fazer um podcast? Ai, jura, vamos. Vamos falar sobre esses novos canais e tudo isso da moda, né? Os modismos que se impõem aí à nossa rotina. Muito obrigada, até o próximo episódio. A gente espera você.